O silêncio, às vezes, grita mais alto que qualquer choro, aquele em Alphaville. Em 1991, ainda ecoa com um frio na alma o lamento, um som cortante permeava o ar. Era um bebê, 11 meses. Sozinho no cadeirão, a sala, escura e vazia, revelava a ausência da mãe, Cindy Warner, que simplesmente não estava. Ela havia sumido. O choro, então, parou de repente, depois. Veio o vácuo, um pavor abissal, tomou conta do ambiente. A busca, então, começou frenética. Insana dias viraram semanas arrastadas. A família de Cindy, consumida pela incerteza, murchava a cada dia. A esperança, antes viva, transformou-se em um medo gélido. A polícia, por sua vez, nada encontrava, nenhum rastro sequer. Restava apenas o fantasma de uma vida em uma ausência que gritava em silêncio. Então, a notícia, inevitável, finalmente chegou, semanas depois. O corpo de Cindy Warner foi achado numa mata densa, lá no interior paulista. A brutalidade do ato assombrava a todos. Violentada, estrangulada, com indícios claros de que a mantiveram viva por dias. Isso não era coisa de gente, era uma maldade que transcendia o humano. O caso virou, assim, um mistério sombrio, uma ferida aberta que sangraria por décadas. O tempo, esse carrasco silencioso, avançava. Cindy se foi, e com ela, a paz. Os anos viraram uma névoa densa. Alphaville, antes palco de um terror presenciado, tentava esquecer. Mas como o nome de Cindy Warner virou lenda, um sussurro gelado. Nas noites sem lua, o medo se agarrava às paredes, aos parquinhos vazios. O filho dela, um menino pequeno, quando tudo desabou, cresceu sem a mãe, carregando a sombra, o espectro de um amor que nunca conheceu, uma ferida aberta, que sangrava por todos que moravam ali. A polícia vasculhava dia e noite, esbarrando num muro, um silêncio pesado, quase físico. Não havia digitais, nenhuma fibra, nem um fio de cabelo. O assassino era um fantasma, sem rosto, sem forma. Teorias brotavam, desapareciam como fumaça ao vento, cada uma um beco sem saída. A frustração era um veneno lento. O desespero, a raiva, a impotência eram como tentar agarrar a escuridão. Impossível. O caso esfriou, mas o horror não. Ele estava vivo. Entre nós, décadas se arrastaram. A esperança, um fio tênue, quase se rompeu. Mas a ciência avançava. Burburinhos começaram a surgir sobre novas técnicas. O DNA, uma promessa distante, talvez, apenas talvez. O material genético guardasse algo. Aquela pequena amostra, esquecida nos arquivos por 30 anos, parecia um chamado do além. A voz de Cindy, abafada pelo tempo, parecia querer ecoar uma última chance de luz. 30 anos, um abismo de tempo nos separava da verdade. A esperança, quase morta, agonizava em Alphaville. Mas a ciência, essa força implacável, nos chamava. A amostra de DNA, a de Cindy Warner, guardada como um segredo macabro, foi reexaminada. Eu senti o ar pesado no laboratório, o silêncio que antecede a tempestade, e então o nome surgiu: James Lowell Jr., um eco gélido, uma voz do passado. Era ele. O monstro tinha um rosto, um nome. A ficha dele era um pesadelo. Eu vi os detalhes, cada linha uma facada. Um agressor sexual, violento, brutal, solto da prisão, meses antes do horror em Alphaville. Meses ele andava livre, respirando o mesmo ar que nós, enquanto Cindy... A pergunta sufocava minha garganta. Quantas outras vidas ele destruiu? Quantas sombras ele deixou para trás? Além da de Cindy, a malevolência dele era um poço sem fundo, uma escuridão que parecia não ter fim. Lowell tinha sumido, um fantasma por anos, vivendo nas sombras. A caçada começou. Desesperada, eu sentia a urgência em cada passo, em cada pista. Ele era um predador silencioso, escondido à vista. A cada dia que passava, o medo crescia. A ideia de mais uma vítima, mais uma sombra, era insuportável. Não podíamos permitir. O ponto sem retorno era claro. Esse mal, esse homem, sempre esteve aqui entre nós, invisível. O choro incessante de um bebê de 11 meses havia se transformado em um silêncio hábil, um vácuo de pavor.
que assolava Alphaville e a busca frenética. Os dias que viram semanas. A família de Cindy Warner era consumida pela incerteza, a esperança se transformando em um temor gélido. Agora, após anos de investigação, finalmente tínhamos um nome: Jane Rawhead Jr., um agressor sexual violento e brutal que havia sido solto da prisão meses antes do crime. A ficha dele revelou um passado sombrio e a caçada começou. Com a equipe determinada a capturá-lo, antes que ele cause mais danos com a pista fresca, a equipe estava pronta para seguir em frente e trazer justiça para as vítimas de Lawhead. O que aconteceu a seguir foi tão estranho, a perseguição a Lawhead se tornou o foco. Ele estava foragido há anos. Um predador que se escondia nas sombras. A tensão era palpável enquanto as autoridades se aproximavam, temendo que ele possa cometer mais atrocidades antes de ser capturado. O ponto sem retorno era a consciência de que este mal sempre esteve entre nós, invisível. O clímax chegou em uma manhã fria de inverno quando James Lawhead Jr. foi finalmente rastreado e capturado no Arizona. A cena da prisão foi anticlimática em sua brutalidade factual, mas carregada de uma satisfação sombria. O confronto com o rosto do mal era real, mas ele permanecia um enigma frio, um abismo de escuridão. A verdade absoluta foi revelada quando o DNA foi a prova irrefutável à confissão. Se houve, foi irrelevante diante da ciência. A história de Cindy Warner foi finalmente fechada. Sua voz silenciada por décadas, agora ecoando através da verdade forense. A justiça, lenta e implacável, finalmente alcançou o seu alvo. Lawhead foi condenado. Sua sentença foi final. A história se encerrou com um misto de alívio e a terrível consciência das vidas que ele ceifou e as que ele assombrou. O filho de Cindy, agora adulto, encontrou um tipo de paz, mas a cicatriz permaneceu. O episódio fechou não com um felizes para sempre, mas com a confirmação de que, embora a escuridão possa ser desmascarada, a sombra do mal sempre deixará sua marca indelével. E você, o que faria no lugar dele? Se você gostou dessa história, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a novas histórias todos os dias. 2 vezes ao dia, temos histórias que vão te deixar arrepiado, histórias que vão te fazer refletir. Então, não perca mais tempo e se inscreva agora mesmo. E pense sobre isso.